eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Amém? Quando os encontraram, digo amém. Amém? Então nós vamos ler. Romanos 4, versículo 18, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Pai, esta é a Tua palavra e nós Te entregamos, meu Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Que essa palavra, meu Deus, possa encontrar no coração de cada um que está aqui nesta noite uma terra fértil, que venha produzir frutos, frutos de mudança, frutos, meu Deus, que venha trazer em nós uma restauração, uma cura, que o Senhor hoje possa trazer sobre as nossas vidas, meu Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, nos convencendo, nos mudando, nos transformando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esse é um texto que quando a gente lê por si só, ele já traz para a gente um impacto, né? Quando a palavra diz que Abraão, ele creu contra toda esperança, ou seja, tudo que, todas as circunstâncias mostravam o quê? Que era impossível Abraão naquela idade ter um filho. Então a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra toda esperança. Porque o que as pessoas esperam de uma pessoa de quase 100 anos? Que ele não vai ter filhos. Sara, uma mulher também com 90 e poucos anos, ela também não poderia ter filhos. Então ele creu contra toda esperança, porque quando o Senhor deu a ele essa promessa, ele recebeu uma promessa de Deus, a Bíblia diz que ele não duvidou, mas ele creu que Deus era poderoso para fazer. Então, mesmo que as circunstâncias mostravam que seria algo impossível, seria algo difícil, mesmo assim Abraão creu que Deus faria dele pai de multidões. Então, muitas vezes, é isso que acontece na nossa vida. Nós, né, quando nós nos convertemos, nós temos aquele primeiro amor, aquela paixão, né, e isso nos leva a ter grande esperança. Ter esperança de que a nossa família vai ser salva, ter esperança que a nossa família vai ser transformada, ter esperança que os nossos amigos serão transformados, serão salvos. E aí muitas vezes, quando a gente está naquela paixão, naquele primeiro amor, a gente não se importa com as circunstâncias, mesmo que a gente olhe para a pessoa que está perto da gente, que é uma pessoa que talvez esteja dando trabalho, esteja com tantos problemas, esteja afundado no mundo das drogas, ou esteja afundado no alcoolismo, ou seja uma pessoa totalmente perversa. Nós olhamos para essa pessoa e nós temos a esperança, nós cremos que Deus pode mudar. Nós somos como Abraão, nós cremos contra toda circunstância, né? Cremos apesar de toda circunstância. E aí, eu fui buscar, eu sempre gosto de buscar o significado das palavras, porque a gente fala, né, esperança, esperança. Mas afinal, o que é esperança? A esperança, até as meninas fizeram no convite, e elas colocaram, né, a definição de esperança. E a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que ele deseja. Então, o que é a esperança? É o que a gente vê que vai acontecer, vê como possível aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer que aconteça, aquilo que a gente quer que realiza. Por exemplo, a mulher grávida,
ela tem ali uma esperança. A mulher grávida, ela espera, né? É uma espera de 9 meses. E por mais que muitas gestantes são bem-aventuradas e têm uma gestação tranquila, feliz, não ter nenhum sintoma de enjoo, fraqueza, anemia, seja qual for a circunstância, há algumas gestantes que sofrem muito. E mesmo com todo o sofrimento, com toda dor, com todo o mal-estar, com todo o enjoo, com toda dificuldade, ela espera, ela está esperando e ela sabe que daqui 9 meses aquilo vai se realizar. Aquele bebê vai chegar, vai trazer alegria e tudo aquilo que ela sofreu, ela esquece. Porque a esperança é isso. É o sentimento de que a gente vê como possível aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja. Então, é uma expectativa, é uma espera, é um aguardo. E ao contrário disso, né, nós temos a desesperança. A desesperança é simplesmente o contrário, é a falta ou a perda da esperança. E isso significa que a gente pode perder a esperança. É a falta, alguém que não tem nada, mas pode também significar a perda, ou seja, alguém que já teve e hoje em dia não tem mais. E a desesperança também ela é definida como a descrença, o desespero. E hoje em dia, nós temos visto crescer, infelizmente, né, nós temos visto crescer de uma forma grandiosa o desespero no meio da humanidade, a descrença, a desesperança. Assim como nós vimos na ministração das meninas, no começo, né, cada uma falou alguma coisa, olha, eu não aguento mais, né, eu estou desesperada, chega, eu estou cansada, estou exausta. E esse número de pessoas descrentes, desesperadas, ele tem crescido muito pelas circunstâncias em que o curso que o mundo tem seguido. E a palavra diz que Abraão, ele viu como possível aquilo que no olho natural, nos olhos naturais, era impossível. Porque para nós termos esperança, nós precisamos de uma coisa chamada fé. Para você ter expectativa, para você gerar, para você ansiar, para você esperar algo, você precisa ter fé. Tem que acreditar, porque quando nós não temos fé, nós não conseguimos gerar essa expectativa. Se você fala que você não acredita, não, eu não acredito que, por exemplo, nós estávamos falando da mulher grávida. Eu não acredito que essa gestação vai chegar até o final. Você não tem fé. E muitas vezes essa fé interfere a forma como nós lidamos com os nossos problemas. Essa falta de esperança nos atrapalha na maneira como nós lidamos. E aí nós temos visto, né, pessoas todos os dias caindo em depressão, pessoas angustiadas, pessoas que perderam totalmente a sua esperança, pessoas totalmente desesperançosas, né? Porque quando a pessoa perde a esperança, ela não acredita que dias melhores, dias de alegria virão. Ela não acredita nisso. A pessoa sem esperança, ela vê tudo cinza, ela vê tudo nublado. Ela não acredita que o sol vai vir e vai trazer luz e vai trazer alegria. Ela não tem essa expectativa. E aí nós sabemos que quando nós passamos por lutas, por tribulações, faz parte da nossa vida, faz parte da vida do ser humano, passar por dificuldades, passar por momentos que a gente pensa assim, meu Deus, essa situação eu não consigo resolver. Eu não sei o que vai ser de mim. Esse problema é grande demais para mim. Essa situação é complicada demais para mim. Todas as vezes que nós passamos por uma situação de tribulação, de dificuldade, de problema, nós passamos por um grande desgaste, onde isso suga demais as nossas energias, a nossa força. E aí muitas vezes, quando nós estamos, né, nessa situação de desgaste, nessa situação de muito peso,
nós perdemos totalmente a esperança, nós ficamos desesperançosos, a gente quer jogar tudo para cima e falar, não, agora eu não quero mais saber, estou perdendo a esperança, para mim já chega, né? Isso que é pesado demais para mim. Mas eu quero lembrar você que a Bíblia diz que nós, lá em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Então, se você tem passado por uma situação de dificuldade, se você tem passado por um desgaste, creia, porque isso não é para a sua morte. Isso não é para destruir sua vida, é para te fortalecer, é para te trazer um treinamento, é para produzir em você perseverança, é para produzir em você um caráter aprovado, para gerar em você mais esperança. Porque Deus, Ele não nos dá, a palavra diz isso, que nós não recebemos um fardo maior do que nós conseguimos levar. E essa palavra nos mostra que nós temos a possibilidade de vencer, mesmo nós enxergando essa dificuldade como algo assombroso. A palavra diz que nós temos a possibilidade de vencer. Amém? E aí muitas vezes, quando nós passamos por esse grande desgaste, nós abaixamos a nossa guarda. É normal isso acontecer, porque aí muitas vezes, o que a maioria das pessoas fala? Ai, mas eu já estou cansado de lutar, toda a vida essa mesma situação, eu estou cansada disso, eu estou sem esperança que isso vai se resolver, talvez é um problema que se estende por muitos anos, talvez é uma dificuldade que você não vê saída, e aí nós abaixamos a nossa guarda, nós deixamos por um período de tempo de ter essa fé, de crer no poder de Deus, e aí é nessa hora que o diabo, ele aproveita para nos atingir, porque o diabo, ele é sujo, ele não usa as estratégias, ele não usa os meios legais em uma guerra, o diabo, ele nos ataca quando nós estamos fracos. Ele nos ataca no momento da nossa fragilidade. Ele não pense você que quando você está lá no momento de alegria, no momento que está tudo dando certo, quando está tudo indo bem, está tudo certo no emprego, está tudo certo em casa, que o diabo vai investir. Não, o diabo ele fica esperando o momento em que ele vai te golpear, porque ele é sujo. E aí nesse momento em que nós passamos por um desgaste, que nós falamos, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu estou desanimado. Gente, quantas pessoas hoje em dia você conversa que você escuta a pessoa falar isso? Nossa, eu estou num desânimo. Eu não sei vocês, mas eu escuto isso demais. Eu escuto muito as pessoas falando, nossa, eu estou muito desanimado, eu estou num desânimo. E esse desânimo que tem nos abatido, que tem nos afligido, permite que o diabo crie um ambiente onde ele vai nos atacar, onde ele vai nos golpear. E ele vai procurar sempre as nossas fraquezas. Ele vai sempre procurar ali as suas debilidades. Por isso que nós precisamos discernir o momento ou essa situação. Se nós estamos passando por esse desgaste, algo que é do cansaço, que é um ataque do diabo, ou se nós estamos precisando talvez de uma ajuda profissional, porque hoje em dia também as pessoas têm muita dificuldade de procurar uma ajuda profissional, porque ele está esgotado emocionalmente. E aí é outro lado, onde as pessoas precisam procurar uma ajuda médica, amém? Porque eu creio que o Senhor, Ele deu sabedoria e inteligência para que homens se formassem em psiquiatria, os médicos se especializassem em psiquiatria, se formassem em psicólogos para ajudar as pessoas. Amém? Eu creio nisso. E nós precisamos discernir. Será que eu estou vivendo um ataque do diabo pelo meu desgaste, pela situação que eu passei, pelo problema, pela situação, pelas tribulações? Ou será que eu estou vivendo um desgaste emocional, um esgotamento? E aí como que nós vamos saber discernir isso? Como que nós vamos saber discernir entre
Se eu estou doente ou se eu estou vivendo ali um ataque do diabo. Nós precisamos buscar na fonte certa. E a fonte certa não é nós pesquisarmos lá no Google. Desânimo, fraqueza, vontade de dormir, só vontade de dormir, sem vontade de comer, sem vontade de trabalhar. Não é o Google. Não é o Google onde nós vamos saber discernir o que nós estamos passando, o que esse sintoma em nós, o que isso que está acontecendo com a gente. Não é o Google que vai trazer essa resposta. A fonte certa é oração e intimidade com Deus. É joelho no chão. É ao invés de você procurar alguém para ficar desabafando, para ficar falando, talvez alguém que não tem muita estrutura para receber, para te ouvir. Mas é você buscar de Deus, Senhor, olha, eu não aguento mais, estou entregando os pontos. Conversa com Deus. Busca um momento em que você estiver sozinho, sei lá, no carro, num quarto, no banheiro, e conversa com Deus, começa a abrir seu coração e falar: Deus, eu estou enfraquecido, eu estou desanimado, eu estou sem esperança, eu não estou conseguindo mais avançar. Então é através da oração, é da intimidade com Deus, que nós vamos conseguir vencer ou discernir o que está acontecendo com a gente. Deus é que vai, o Espírito Santo é que vai revelar em nosso coração o que é preciso você fazer. Qual a decisão, o que você deve fazer para sair dessa desesperança. Amém? Porque com toda a situação que nós temos vivido no mundo, nós vemos que pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, crentes, pessoas experientes, pessoas que já ministraram, pessoas que estão envolvidas na obra, pessoas totalmente dominadas pelo desânimo. Nós temos visto isso. E aí, quando você se coloca nesse ambiente de oração, de buscar a Deus, de falar: Deus, me socorre, Deus, né, como nós cantamos aqui, o Jeová Jireh, o provedor, provém de novo na minha vida, meu Deus. Traz de novo a esperança na minha vida, faz meu coração arder, queimar de novo, tira esse desânimo, me faz sair desse torpor que eu estou, para conseguir avançar, para conseguir viver coisas novas, para conseguir enxergar um futuro, em meio a esse mundo, a essa escuridão que nós estamos vivendo no mundo. Então nós precisamos clamar, nós precisamos buscar isso em oração, e é um ambiente de intimidade, é um ambiente onde você vai construir com o Senhor. Amém? Não é da noite para o dia, é algo que a gente tem que exercitar todos os dias, é uma entrega, é uma busca. Nós não podemos tratar Deus como o gênio da lâmpada. Jesus, espera aí que eu tenho alguns pedidos, deixa eu mostrar aqui a minha relação. Nós não podemos tratar Deus como o gênio da lâmpada. Deus, ele não é o gênio da lâmpada que vem resolver aqui 2, 3 pedidos seus. Nós não podemos tratar Deus como alguém que só resolve petições. Nós devemos tratar Deus como o nosso amigo, como o nosso pai, alguém que cuida de nós, alguém que ama, alguém que entregou a vida por você. Então nós precisamos criar essa intimidade com Deus. E essa intimidade, o que essa intimidade vai gerar? Ela vai fortalecer a sua fé. Você não vai ficar uma pessoa capengando, que hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está bem, amanhã você está fraco. A intimidade, a oração com Deus fortalece a sua fé, te enche de fé, enche o seu coração de esperança. E aí a gente vai orar, a gente vai buscar de Deus essa intimidade até o momento em que você vai começar a colher frutos desse relacionamento. Nosso relacionamento, né, humano, conjugal, por exemplo, eu e o meu relacionamento com o Samuel, inclusive ontem nós fizemos 18 anos de casados. Eu falo que o nosso... Eu falei que ontem o nosso casamento atingiu a maioridade, 18 anos. E o nosso relacionamento rendeu frutos. E quais são esses frutos? O Avner, a Lisa e a Chloe. E o nosso relacionamento com Deus também gera frutos. Esse relacionamento com Deus, ele vai fazer com que você consiga discernir a voz de Deus. Opa,
essa é a voz do meu amado. Essa é a voz do meu Senhor, essa é a voz do meu Deus. E Ele está me falando que isso que eu estou vivendo não é certo. O seu relacionamento com Deus vai te render frutos, onde você, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, o Senhor vai falar no seu coração: olha, essa decisão vai te complicar. Isso não é para você. Esse emprego não é para você, essa pessoa não é para você. Você vai começar a ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. A intimidade com Deus também vai gerar frutos, onde você vai ser uma bênção na sua casa. Você vai ser como um espelho, você vai ser como alguém que vai indicar o caminho dentro da sua casa, na sua família, para os seus amigos. Você vai se tornar uma bênção, você vai se tornar um referencial. Porque quando nós temos um relacionamento com o Senhor, é isso que acontece conosco. Nós somos transformados, nós somos mudados. Então, onde você está, as pessoas vão ver que você é diferente. Amém? E aí, no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, tem um versículo maravilhoso, que muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós lemos e achamos, né, um versículo lindo, maravilhoso, mas eu gostaria que você hoje internalizasse esse versículo no seu coração, porque nós temos vivido tempos de muita angústia, de muita tristeza, de muita desesperança. Mas nós, crentes, nós não podemos permitir que isso domine a nossa vida. E aí lá em Neemias 8:10 diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras traduções diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós não temos tido força, se nós temos nos sentido fracos, é porque essa alegria não está chegando na gente. É porque você não tem se enchido de Deus. Porque a partir do momento em que você se enche de Deus, que você tem um relacionamento com Deus, onde o Espírito Santo tem enchido você, essa alegria tem que te tomar. Amém? Ela tem que encher seu coração. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo quando você estiver em uma situação de problemas, dificuldades, onde você estiver confuso, perturbado, seja qual for a situação, você tendo a alegria do Senhor, ela vai te dar força para continuar. Amém? Deus não vai te permitir que você fraqueje no momento da angústia. E se for preciso, leia esse versículo todos os dias. Se você tem tido dificuldade em receber dessa alegria, em viver a força, a alegria do Senhor, leia todos os dias esse versículo. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor vai me fortalecer. A alegria do Senhor vai tomar a minha vida e não vai permitir que os meus pés vacilem. Amém? E aí, buscando ao Senhor nessa intimidade, não se engane, não significa que você não vai ter problemas. Buscar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, orar, receber de Deus, isso não significa que você estará isento de problemas. Não estará isento de viver as angústias desse mundo. Não. Mas significa que o Senhor, Ele estará com você em todo o tempo, e Ele te dará força, e Ele te dará discernimento, e Ele te dará direção para você saber decidir tudo o que você precisa fazer. Amém? Deus, Ele não permite que nós venhamos passar por essa provação sozinhos. Ele estará com você. Amém? Então nós precisamos ficar atentos e saber discernir. Quando nós recebemos essa revelação, nós precisamos saber discernir aonde o diabo ele tem tido espaço na nossa vida para nos atacar. Onde o diabo tem encontrado espaço na nossa vida para te enfraquecer, para colocar dúvidas na sua mente, para colocar mágoa no seu coração, angústia no seu coração. Amém? E aí, como eu falei, nós temos encontrado dentro da igreja um número muito grande de pessoas que estão desesperançosas. E algo que acontece, né?
eu acredito que isso acontece muito com as mulheres, porque nós nos condoemos mais com a dor do outro, nós queremos ajudar um e ajudar o outro, e muitas vezes nós estamos levando um fardo que não é nosso. Quando nós começamos a acolher e ajudar as pessoas, muitas vezes nós acatamos a dor do outro para nós, e isso muitas vezes nos sobrecarrega. Mas hoje é o dia em que nós podemos pedir: Senhor, me mostra aquilo que não for minhas lutas, aquilo que não for minhas guerras, eu vou deixar. Eu vou lutar as guerras que o Senhor me deu para guerrear, mas só as minhas. Amém? Para que você não esteja sobrecarregado, para que isso não te desanime, para que isso não te sobrecarregue. Então, buscar o fardo de Jesus. O fardo de Jesus é leve. Então, nós temos que tomar o fardo de Jesus em nossas vidas. E outra coisa que acontece muito, quando alguém está com o coração angustiado, sem esperança, geralmente a pessoa se isola, ele evita o contato com as pessoas. Ele não quer vir mais na igreja, porque as pessoas vão ficar perguntando: o que foi, fulano? O que está acontecendo? Você está triste? Ou então ele, isola, não quer, talvez não quer contato nem por telefone, nem conversar, decidiu se isolar. Evita, às vezes, até mesmo a família, evita os amigos. Às vezes, a pessoa está tão isolada que ele não quer nem mesmo ir para o trabalho. Chega a esse ponto. Mas todo mundo tem o seu esgotamento, o momento em que você se sente muito cansado. Eu acredito que todo mundo na vida vai ter um momento que você vai falar assim: nossa, isso daqui para mim é demais. Essa foi a maior luta que eu já lutei, ou esse foi o momento mais difícil que eu já passei. Mas nós temos que entender que quando há um cansaço, uma fadiga, nós podemos ter o nosso momento de descanso. Tira lá o seu momento de descanso, tira um tempo para você se reconectar com Deus, com a sua família, uma viagem, ou sei lá, tira umas férias. Não de Deus, amém, irmãos? De Deus a gente não tira férias. Mas um momento para você descansar, para você reorganizar tudo. Mas quando você tem esse período de descanso, e mesmo assim, você continua isolado, continua querendo manter distância, continua naquela situação de desesperança, então há alguma coisa errada. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda para sair dessa. Amém? Então, nós sabemos que quanto mais tempo nós nos mantemos isolados, mais isso vai nos prejudicar. Quanto mais você se isola, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Deus não criou o homem para ele viver isolado, sozinho. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos nos relacionar. Isso aqui, nós nos reunimos na igreja, ouvimos a palavra, recebemos uma ministração, louvarmos, adorarmos ao Senhor juntos. E isso traz um fortalecimento, faz bem para a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Então, nós não nascemos para vivermos isolados. Nós precisamos saber discernir quando há um sinal de desânimo, de descrença, de desesperança e buscar ajuda. Às vezes a pessoa está tão desesperançosa que para ele tudo está indiferente. Ah, não, para mim tanto faz. Ah, vamos sair para a gente comer alguma coisa? Não, tanto faz. O que você gostaria de comer hoje? Alguma coisa diferente? Para mim tanto faz. Olha, vamos sair para a gente comprar uma roupa, fazer alguma coisa? Não estou afim. Olha, vamos fazer tal coisa, vamos sair, vamos fazer uma viagem. Gente, eu não consigo entender, por mais triste que eu esteja, com mais problema que eu estiver, se você falar assim, vamos viajar, meu Deus, eu alegro na hora. Mas tem gente que está tão desesperançoso, que nem mesmo uma viagem move ele. Você falar, vamos para a praia? Ah, não estou afim, não gosto de sol. Então, nós precisamos tomar cuidado, para a gente não se tornar indiferente, deixar essa desesperança tomar conta do nosso coração de tal forma que a gente não consiga se mover mais. Isso é muito perigoso. Nossa vida espiritual, ela precisa ser alimentada. E muitas vezes, quando nós não alimentamos o nosso espírito,
isso causa também as consequências. Um afastamento, um distanciamento, um enfraquecimento. E aí começa a vir uma cascata de eventos na nossa vida. E aí, de que forma que nós alimentamos o nosso espírito? Ouvindo a palavra do Senhor, buscando de Deus, orando, jejuando. E aí, quando nós não temos mais essa vontade de orar, quando nós estamos numa situação em que a gente não vê saída, não, orar para quê? Não, ler a Bíblia para quê? Eu não entendo nada. Nós estamos numa situação muito complicada. Nós precisamos clamar ao Senhor para tirar de dentro dessa cova. Porque alguém que está nessa situação, ele está numa cova. Então precisa sair dessa cova. Precisa sair desse lugar de desesperança, desse lugar de desânimo. E aí buscar o alimento. Por mais que, gente, orar e ler a Bíblia, se você for esperar o momento em que você tiver vontade de orar e de ler a Bíblia, você não vai fazer isso nunca. Porque a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer bater um joelho no chão, a nossa carne não quer abrir a Bíblia ali, se concentrar, orar, receber de Deus uma palavra, ser ministrado. A nossa carne não quer isso. Então não espere essa vontade para fazer. Então quando a gente está numa situação de muito desânimo, você, principalmente nesse momento, aí que você não vai ter vontade mesmo. Mas faz um esforço, porque nós somos adultos. E eu sempre falo isso, em outra situação. E eu falo isso para as pessoas que eu atendo no consultório. Eu falo, você é adulto. Adulto não faz o que quer, não é igual criança aqui que agora quer brincar, agora quer dormir. Não, adulto faz o que tem que ser feito. E nós, crentes, nós temos que tomar essa posição. Eu não faço só o que eu quero, não. A Lisa vive falando isso para mim. Mãe, mas eu não quero ir para a escola. É muito chato, tem que levantar cedo, não sei o que. Eu falo, minha filha, você tem que aprender desde agora que a gente não faz só o que quer. Porque se a gente fizesse só o que quisesse, eu estava lá morando lá na beira da praia o dia inteirinho lá no sol, sentada com as pernas cruzadas. A gente não faz só o que quer. Nós fazemos o que precisa ser feito. E quando nós nos encontramos em uma situação de desânimo, de descrença, por mais que você não tenha vontade, por mais que você não tenha força, deitado mesmo, sei lá, prostrado, abra só sua boca e fala, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eu estou desanimado. Meu Deus, eu estou descrente. Me ajuda, me socorre. Provém na minha vida, traz provisão na minha vida. Tente se alimentar, leia a Bíblia, por mais que você muitas vezes leia, ele fala, nossa, eu não estou entendendo nada. Mas vai se alimentando disso, porque o Espírito Santo vai começar a agir. O pão da vida, você precisa se alimentar desse pão da vida. Começa a beber do Senhor, Senhor Jesus. Coloca uma música na sua casa, Senhor me enche, me socorre, me ajuda. E muitas vezes nós buscamos o alimento errado. Ao invés de nós colocarmos um louvor dentro da nossa casa, para o Espírito Santo vir, para tomar, para encher aquele lugar, a gente coloca, sei lá, um sertanejo, um rap. E aí, isso não traz um ambiente onde nós podemos entrar na atmosfera da adoração e buscar de Deus, e orar, e beber dessa fonte de água, para trazer uma restauração na nossa vida. E por mais que muitas vezes as pessoas falam assim, eu faço isso porque eu não tenho conhecimento. Nós, por mínimo que seja, o mínimo conhecimento que nós temos, nós sabemos discernir aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Quantos aqui acham que bolacha recheada faz bem para a sua saúde? Então, todo mundo aqui tem um discernimento. Quantos aqui acham que refrigerante faz bem para a saúde? Então, todo mundo aqui tem discernimento, o que faz bem, o que faz mal. Nós não somos crianças. E nós sabemos o que vai nos trazer ânimo e o que vai nos trazer força. Nós precisamos cuidar daquilo que nós nos alimentamos. Agora falando, eu como nutricionista, nós sabemos que como na vida cristã, nós vamos semeando. Quando nós somos novos, a gente bebe refrigerante, come bolacha recheada, come, sei lá, chocolate, uma barra de chocolate, toma 2 litros de Coca-Cola. E aí, não sinto nada, porque você é novo, mas você está fazendo uma semeadura na sua vida.
Você está semeando. E não se esqueça que um dia a idade vai chegar e o seu metabolismo, ele cansa. O seu corpo cansa. E aí, quando você tiver 40, 45, 50, o seu corpo vai começar a te dar a resposta da semeadura que você fez. E na nossa vida cristã é da mesma forma. Nós precisamos semear. A semeadura que você faz hoje, orando, mesmo sem força, clamando, Jesus me ajuda, Jesus misericórdia, por mais cansado que você esteja, por mais descrente que você esteja, né, uma oração, uma busca de Deus, uma música que você escuta, você tenta buscar do Espírito Santo, você vai colher isso como fortalecimento da sua fé. Amém? Deus, ele traz o resgate, Deus, ele traz a provisão. Ele não nos deixa sem resposta. Amém? Por mais que muitas vezes a gente ache, nossa, está demorando essa resposta. E aí muitas vezes nós deixamos de buscar de Deus, nós deixamos de nos alimentar de Deus, e aí é onde nós perdemos o nosso propósito, nós esquecemos qual que é o nosso propósito. E o que é o nosso propósito? Se você está perdido até hoje você fala assim, não sei o que é o meu propósito. Eu vou te dizer, o seu propósito é servir a Deus. O seu propósito é adorar a Deus, é entregar a sua vida em adoração a Deus, é usar a sua boca para falar o que Deus fez na sua vida. O seu propósito é abrir a sua boca para adorar e servir ao Senhor. É para mostrar ao Senhor mostrar para as pessoas o que o Senhor pode fazer. Esse é o seu propósito. E mostrar para as pessoas que Ele fez a diferença na sua vida. Ele mudou o seu coração. E aí, o seu propósito é justamente esse. É anunciar para as pessoas a esperança. Nesse mundo onde nós vivemos uma escuridão, onde nós vemos pessoas, todos os dias nós vemos notícias de suicídio, notícias de homicídio, notícias de estupro, que mata criança, e pai que mata filho, e filho que mata o pai. É nesse ambiente onde você tem que exercer o seu propósito. Anunciar para as pessoas que Jesus é vida e que Ele pode trazer uma esperança. Amém? É nesse ambiente onde Deus vai te usar. Porque o diabo muitas vezes ele quer tornar o crente inútil. Ele quer fazer com que o crente fique quieto, calado. Ele quer tornar o crente alguém sem esperança, totalmente descrente e que não consegue proclamar a esperança para as outras pessoas. Nós estamos aqui com esse propósito. Anunciar a esperança em meio à escuridão. E aí muitas vezes, como eu disse antes, o diabo ele vai preparando o terreno para conseguir te golpear, para conseguir te atingir. E aí o que muitas vezes as pessoas que se encontram em uma situação que estão estagnados, pessoas que estão totalmente paralisadas, algumas coisas que nós fazemos, algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, ou algum caminho que nós resolvemos percorrer, uma das coisas é se alimentar de notícias ruins. Se você liga a televisão, se você pega o seu celular e você vai ver aquelas páginas de notícia, o Popular, Mais Goiás, não sei o quê, você só vê tragédia. Você só vê notícia ruim. O mundo está vivendo um caos. E se você é uma pessoa que fica se alimentando dessas notícias ruins, com certeza você é alguém que deixa gerar no seu coração, de pouco a pouco, essa desesperança. Como as meninas falaram aqui na ministração, você perde a fé nas pessoas. Você fala, meu Deus, o ser humano é podre, o ser humano é terrível, como que isso pode acontecer? E ainda acontece outra situação, tem muitas pessoas, estou desanimado de igreja, porque você viu lá, um pastor fulano de tal, fez isso, fez aquilo, enganou as pessoas da igreja, um outro pastor não sei das quantas estuprou não sei quem. Irmãos, a palavra diz que o joio e o trigo estariam juntos, os bodes e as ovelhas estariam juntos. Você não está aqui para
para seguir, meu Deus, eu vou perder minha fé porque um pastor fulano de tal fez uma coisa errada. Não, você tem a sua fé em Cristo, a sua fé não é no pastor fulano de tal, a sua fé é em Jesus. Volta o seu olhar para Jesus, volta o seu olhar, creia na palavra do Senhor, que é a esperança para nós, e não deixe essas coisas te atingir, não deixe isso abalar a sua fé. Saiba que todo mundo vai receber o seu juízo, essas pessoas vão receber seu juízo, nós vamos receber o nosso juízo. E aí, quando nós nos alimentamos de notícias ruins, isso abate, isso abala a nossa fé. E eu até estava refletindo sobre isso, que eu acho que deve ter uns 15 dias, ou sei lá, menos, a notícia daquela adolescente de 14 anos aqui em Aparecida de Goiânia, que foi buscar a irmãzinha na escola, e aí um estuprador pegou, judiou dela. E eu li essa notícia. Eu até já deixei de seguir, já tem um bom tempo que eu não sigo mais Goiás e tal, mas aí nesse dia eu descobri que eu ainda sigo o Popular. E eu li essa notícia no O Popular. Menina de 14 anos foi estuprada e morta, está desaparecida. Quer dizer, eles falaram que estava desaparecida. Aí depois descobriu que ela tinha sido estuprada e morta. E aí depois pegou um bandido, um estuprador, depois descobriu que era outro. Mas isso me angustiou de uma tal forma, eu não sei se é porque eu tenho 2 filhas, mas eu me coloquei no lugar daquela mãe. E eu comecei a procurar notícias e novidades desse caso. E eu olhava e eu falava, meu Deus, não é possível. E eu deitava na cama e ficava, meu Deus, essa menina sofreu demais. Nossa, mas isso me abalou tanto, me atingiu. E eu não conseguia parar de pensar nisso. Isso me abalou. E nesse momento eu pensei, falei, gente, a gente fica se alimentando dessas coisas, a gente começa a sentir raiva de todo mundo, você começa a ficar irado, você começa a ficar desesperado, meu Deus do céu, aí a gente começa a se desesperar pelos nossos filhos, aí eu já comecei a pensar, meu Deus, eu nunca vou deixar a Lisa sair sozinha na rua, eu nunca vou deixar a Chloe sair sozinha na rua, porque isso gera um medo, um desespero na gente. E isso foi o que aconteceu na época da pandemia. Qual foi o maior trabalho da mídia? Colocar medo nas pessoas. Pessoas ficaram com crise de síndrome do pânico, pessoas em crise, desesperadas, com medo, porque foi um pânico. É um pânico geral de, meu Deus, usa máscara, não pode tocar, não pode olhar para ninguém, não pode sair. A gente ficou preso dentro de casa e isso aumentou o número de pessoas desesperadas, pessoas descrentes, pessoas desanimadas. E aí eu vi, várias pessoas que ficaram com aquele excesso de cuidado, com aquele medo exagerado, são as pessoas que morreram. As pessoas que não podiam encostar em nada, que se você fosse na casa dela, ela nem abria a porta para você, são as pessoas que morreram, porque o medo ele causa isso, o medo ele paralisa, o medo ele diminui até a imunidade da pessoa. Então, nós não podemos deixar isso atingir, ficar nos alimentando de notícias ruins e deixando isso abater a nossa fé. E aí é isso que o diabo quer. Quanto mais tragédia, quanto mais guerra, quanto mais situação difícil, mais as pessoas se entristecem, mais as pessoas perdem a esperança no ser humano. E aí, quando o diabo vê que nós estamos vulneráveis, é o momento em que ele vai usar a nossa vulnerabilidade e colocar pensamentos na nossa mente. Será que vale a pena mesmo? Será que esse Deus mesmo vai voltar? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Deus ama mesmo você? Por que Deus deixou acontecer isso com você? E aí o diabo começa a colocar esse tipo de pensamento. Será que Deus não te abandonou, não? E aí, as pessoas, quando estão nessa vulnerabilidade, começam a se questionar. E é nesse momento em que entra a palavra do Senhor. É nesse momento em que, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer esse Deus. E saber que Deus não te abandonou, não. E saber que as tragédias do mundo faz parte. O mundo jaz no maligno, isso vai acontecer e as coisas só vão piorar. E é por isso que você está aqui, é por isso que Deus te chamou, para você clamar, para você proclamar a esperança para as pessoas. Amém? É para isso que Deus nos trouxe aqui, para que você venha propagar essa esperança no meio dessa escuridão. E outra coisa que nós precisamos também ter um olhar especial é cuidar da nossa saúde emocional, do nosso psicológico. Hoje em dia nós temos muitos estímulos, nós vivemos uma vida de muita cobrança. Esses dias eu estava conversando com uma amiga
E eu falei com ela, falei, olha, eu fico entristecida porque a gente vê notícias. Esses dias uma atriz famosa falando, há um tempo atrás ela disse isso, que a maternidade era um peso para ela. Olha que ponto nós chegamos. Uma mulher, né, que é o símbolo meu Deus, a mulher pode gerar um filho. É aquele maior presente que a mulher tem. A mulher se sente privilegiada de poder gerar, de criar um filho. Hoje em dia, né, o feminismo ele destruiu esse ideal. O feminismo acabou com isso. As mulheres hoje em dia têm a maternidade como um peso. Por quê? Porque elas preferem ter uma carreira profissional bem-sucedida do que querem exercer o seu papel como mãe. Então elas têm filhos, mas elas não deixam a sua carreira em prol do filho. Ela quer ser bem-sucedida, e o meu filho é que fique na escolinha, e o meu filho é que seja criado pela avó, e o meu filho é que seja educado pela professora. E isso traz uma confusão, um conflito, porque nós não nascemos para isso. Nós mulheres, nós temos o prazer de gerar, nós temos o prazer de maternar. E isso traz um peso, né, onde as mulheres hoje em dia têm adoecido pela sua jornada, de ter que trabalhar fora, de chegar em casa, ter que cuidar de casa, de filho. As mulheres andam esgotadas. E isso são consequências, né, dessa inversão que nós temos vivido, da inversão de papéis, de valores. E nós, quando nós estamos passando por essa situação, onde nós estamos talvez com a sua saúde emocional abalada, nós não podemos esconder, nós não podemos varrer as nossas dores para um cantinho e deixar escondidinho. Você precisa desabafar, você precisa procurar ajuda, você precisa falar, para que isso saia de você, para que Deus tenha um espaço para agir na sua vida, para que você tenha ali uma oportunidade de uma ajuda profissional. Amém? Então não se esconda, não se omita, cuide da sua saúde emocional, do seu psicológico. E isso, se você deixar isso acontecer, de esconder, de varrer e esconder debaixo de um tapete, isso vai minar a sua esperança. Com o tempo, você não vai ter esperança em nada. Com o tempo, você vai estar descrente de tudo. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, do nosso físico, ter esse equilíbrio. Cuida da sua alimentação, crie bons hábitos, né? O ano de 2024 está aí. Se você tem pecado nessa situação, né, cometido erros, busque uma ajuda, vá ao médico, faça um exame, veja se está tudo bem com você e semeie na sua vida bons hábitos. Crie bons hábitos para o ano que vem, para que você não tenha que viver consequências lá na frente. Então, cuide do seu físico, se alimente melhor, busque fazer uma atividade física. E isso, gente, é além de estética. Além de estética, esquece isso. Isso é uma consequência que você pode ganhar. Mas busque essa saúde com uma alimentação saudável, com a prática de atividade física, orando, buscando a Deus, mantendo o seu espírito em conexão ao Senhor, para que você tenha uma vida equilibrada, para que isso não aconteça com você, dessa desesperança tomar conta da sua vida. Amém? E aí muitas vezes nós deixamos de criar esses hábitos que vão gerar saúde em nós. O diabo, ele sabe quais são as nossas fraquezas, onde ele pode nos atingir. Ele sabe que não pega o crente, ou pelo menos não deveria, né, gente? Ele sabe que não pega um crente ali num álcool, num cigarro, numa mentira, numa prostituição ou no adultério, mas ele sabe que crente gosta de comer. E às vezes a gente acha isso engraçado. Não, crente gosta de comer. Nossa, se eu fizer uma festa... Já ouvi pessoas falar assim, nossa, se eu fizer festa, se for só crente, a gente tem que multiplicar a comida. Mas nós devemos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado, porque a alimentação não pode ser algo que o diabo vai usar contra nós. Nós temos que também ter controle sobre isso na nossa vida. Amém? Ter o cuidado com o templo do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele quer usar você por muito tempo. Ele quer ter a sua vida por muito tempo. Então, cuide do templo do Espírito Santo. Ele não quer ver você numa cama deitado,
não quer ver você doente, porque uma pessoa que está internada, uma pessoa que está doente, ela está impossibilitada, ela não pode fazer nada. Deus não tem como usar alguém que está lá na UTI, alguém que está enfermo, deitado em cima de uma cama. Então, cuide do templo do Espírito Santo, para que Deus ele tenha você por muito tempo e possa usar a sua vida, a sua boca para pregar a palavra dele. Amém? E aí, as pessoas que estão sem esperança, são pessoas que eles colocam uma lente de aumento nos problemas. Quando você vê alguém que muitas vezes é um problema tão simples, e aí ele coloca assim como uma situação gigante, ele chega em você e fala assim, eu estou com um problema, eu não sei mais o que eu faço, sabe o que é? Minha mãe brigou comigo. E aí são pessoas que eles estão com a alma tão adoecidas, que um problema desse tamanhozinho para ele é um problemão. Eles maximizam tudo. E são pessoas que não conseguem enxergar a bondade de Deus. O problema é gigante e as coisas boas são irrelevantes. Se hoje você pôde estar aqui, se você hoje teve um meio de transporte para chegar aqui na igreja, glória a Deus. Se você teve hoje o que almoçar, glória a Deus. Consiga contemplar as coisas boas que você tem privilégio. Se você tem uma água para beber, se você tem comida, se você tem onde dormir, se você tem uma casa para morar, se você tem 2 pernas que te levam para onde você precisa ir, glória a Deus. Aprenda a agradecer ao Senhor, a enxergar a bondade de Deus sobre a sua vida. Amém? Isso faz parte também da gente cuidar das nossas emoções. E a última coisa, alguém que está sem esperança é alguém que, por fim, ele enterra o seu talento. É uma pessoa que enterra os seus dons. Ele deixa de exercer tudo aquilo que ele poderia fazer. Ele está tão enfraquecido que ele não consegue mais exercer nada. Não consegue avançar. É alguém que não consegue fluir. Então é um coração que precisa de cura. É um coração que precisa receber a verdadeira esperança. Porque a verdadeira esperança, ela vai permitir que a gente saiba quem você é. Amém? E nós precisamos entender alguma coisa. Que nós servimos aqui na igreja pelo que nós somos. Não pelo que você é. E não pelo que você faz. Então tudo que você vai fazer na sua vida é pelo que você é. Não pelo que você faz. Porque hoje você pode estar fazendo alguma coisa aqui, mas amanhã você pode estar em outro estado e não estar mais fazendo. Mas se você é alguém que entende a sua identidade, que sabe quem você é, que sabe do seu caráter, que sabe que é filho de Deus, que sabe que é salvo, que é alguém redimido, justificado, isso não vai mudar. Amém? Isso não vai fazer a diferença. Aonde você estiver, você é. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Então entenda, em tudo que você se envolve, aquilo que você está servindo aqui na igreja é pelo que você é. Amém? Não pelo que você faz. Um dia eu já estive dançando aqui na coreografia. Hoje eu não estou mais. Amém? Mas eu continuo com a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada do Senhor. Eu sou alguém que nasceu para servir ao Senhor. Eu continuo sabendo da minha identidade em Cristo. Então, é o que é mais importante, é você ser. É o que você é e aquilo que você sabe que Deus te chamou para fazer. Amém? Então, hoje, o Senhor, Ele quer trazer cura para os nossos corações. Ele quer renovar a esperança em nossos corações. O Senhor, Ele quer encher o nosso coração dessa esperança viva, essa esperança verdadeira, de que o Senhor, Ele virá e que Ele enxugará toda lágrima. E que Ele acabará com todo sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e nós estaremos com Ele. Amém? Então eu gostaria de ler o último versículo para a gente ficar de pé. Lá em Romanos, bem pertinho de onde a gente leu, Romanos 5, versículo 2. Se você quiser só ouvir para ser mais rápido, Romanos 5, versículo 2 diz assim:
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Glória a Deus. Não fique de pé, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E se o Espírito Santo hoje falou ao seu coração, se Ele trouxe algo na sua vida, se Ele ministrou no seu coração, que há algo em você que tem te atrapalhado, que tem produzido em você esse desânimo, essa descrença, peça ao Senhor que hoje Ele venha te renovar. Peça ao Senhor que Ele venha trazer cura. Senhor, me fortalece. Eu passei por muitos problemas, eu tive muitas experiências ruins, mas eu não quero que isso defina quem eu sou. O que me define é o Senhor. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu fui resgatado, eu sou salvo. E eu estou aqui para servir ao Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Pai, se eu estou desanimado, se eu estou descrente, eu quero abrir mão hoje desse sentimento, dessa situação onde eu me encontro. Eu quero me levantar e voltar para o Senhor, e voltar os meus olhos para o Senhor, e ver que o Senhor é a esperança viva. Se nós vivemos nesse mundo onde há corrupção, onde há tristeza, onde há desânimo, onde há desespero, onde há traição, onde há perdas, eu sei que eu posso viver tudo isso, mas eu sei que em nenhum momento o Senhor me abandona. O Senhor está comigo em todas as situações, e o Senhor é quem me fortalece. Por isso hoje, Pai, fortalece as nossas vidas. Cura, meu Deus, os nossos corações. Tira de nós, meu Deus, todo desânimo. Tira de nós toda descrença. Tira de nós, Senhor, toda apatia. Nós queremos nos levantar. Nós queremos agir. Nós queremos tomar um passo de fé e dizer: chega. A partir de hoje, a minha esperança está no Senhor. E a palavra diz que essa esperança, ela não nos decepciona. A esperança que nós temos não nos decepciona nesse mundo de escuridão. É essa esperança que vai nos fortalecer, que vai nos fazer voltar ao Senhor, que vai nos fazer brilhar no meio da escuridão. É essa esperança que vai nos fazer crescer, avançar, falar da palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja. Te agradeço, meu Deus, porque eu creio que Teu Espírito Santo nessa noite falou, ó Deus, ao coração de muitos. Pai, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, o coração de cada um. Quebranta, meu Deus, o coração da Tua igreja. Ministra, Senhor Jesus, sobre a nossa vida nesta noite. Pai, eu profetizo vida sobre a Tua igreja. Eu profetizo, meu Deus, esperança. Eu profetizo, meu Deus, um novo ânimo. Eu profetizo, meu Deus, a graça do Senhor sobre cada um. Que o Senhor venha nos levantar. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Renova, Senhor, a nossa mente pela Tua palavra. Renova, Senhor, a nossa mente nessa noite. Que nós estejamos, meu Deus, dispostos a ir de encontro ao Senhor e encontrar em Ti, Senhor, a força que nós precisamos para avançar. A força que nós precisamos, meu Deus, para lutar. Em nome de Jesus, meu Deus, derrama, Senhor, a Tua presença. Que o Teu sangue poderoso, meu Deus, venha ser derramado sobre a vida de cada um. Venha nos fortalecer, ó Pai, como igreja, como cristãos, dentro da nossa casa, como pais, como mães, como filhos. Em nome de Jesus, ministra, Senhor Jesus Cristo, sobre cada um, meu Pai. A vida do Senhor, sopra, meu Deus, Teu Espírito
Santo sobre nós. E fortalece, meu Deus, os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.